Salve, salve, ouvintes do InfectoCast, aqui quem fala é o Lino. Eu sou a Júlia. E hoje nós estamos juntos para falar de um tema bem quente no mundo da infectologia, da gineco e obstetrícia e da pediatria, né, Júlia? É verdade. E além disso, mais subgrupos ainda, né? Imunossuprimidos, para geriatria. Então esse episódio é para todo mundo ouvir. Todo mundo ouvir porque é um tema aí que com certeza você deve ter ouvido falar ao longo do ano de 2025, que é sobre a imunização contra o vírus sincicial respiratório. Exatamente. E Lino, quer começar falando sobre quem é esse vírus? Quem é o Aham. famoso VSR? VSR, todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos quando estava na faculdade, né? E aí na pediatria, naquelas épocas gostosas ali de sazonalidade, em que as criancinhas pobrezinhas internavam e internam com uma frequência absurda por conta da bronquiolite. Então você já deve ter ouvido falar desse vírus, né? Que faz parte aí da família da Pneumoviridae e é um ortomixovírus também, né? É um vírus de RNA que tem a característica de ter um tropismo pelas células do epitélio respiratório, podendo causar desde infecções assintomáticas até infecções com um quadro de síndrome gripal, até doença do trato respiratório inferior, tá? Com as manifestações variando aí nas crianças menores, né? Principalmente aí nos lactentes, a bronquiolite, né? Até nos adultos, principalmente nos idosos e nos imunossuprimidos, com quadros de pneumonia viral um pouco mais graves, né? É um vírus que tem uma circulação bem importante, tanto no hemisfério norte quanto aqui no hemisfério sul. Quando a gente for falar de epidemiologia, a Júlia vai trazer os dados que mostram a magnitude, tá, desse agente etiológico para a síndrome respiratória aguda grave no Brasil. E o seu período de circulação depende ali muito, está muito ligado à questão do tempo, né? A questão da chuva, né? Então, aqui no Brasil, nas diferentes regiões, o período de sazonalidade varia um pouco. Por exemplo, na região sul é um pouco mais tardio, lá para abril, agosto, enquanto para a região sudeste ele tende a ali ficar pelo meio do ano, tá? Mas, claro que isso pode ter variação de acordo com os anos. Isso que o Lino falou é super importante, né, de sazonalidade. Então, como a gente vive num país aí de dimensões continentais, isso vai variar de acordo com cada região do Brasil. Então, o Lino muito bem destacou aí na região sul que essa sazonalidade vai variar de abril a agosto, e a gente pode ir para o outro extremo do país, né, que é a região norte, que a sazonalidade é de fevereiro até junho. E quando a gente fala aí da meiuca do Brasil, né, então sudeste, centro-oeste e nordeste, essa sazonalidade é de março a julho. Isso vai ser importante também quando a gente for falar aí dos anticorpos monoclonais para o VSR, né? E aí a gente falou do nome, né? Geralmente os outros vírus têm um nome mais curtinho, né? Adenovírus, influenza. E aí vem esse todo comprido, vírus sincicial respiratório. Por quê, Júlia? Esse sincicial chama a atenção para alguma coisa? Então, a gente também lembra lá do início da faculdade, né, sobre as células sinciciais. Então, são células que elas vão dividir o citoplasma, mas vão ter vários núcleos. Então, entre aspas, o VSR vai fazer isso na árvore respiratória. Ele vai causar uma destruição ali que vai fazer com que essas células elas virem um sincício. E elas sendo um sincício, elas não vão funcionar bem. Elas vão conseguir fazer as trocas gasosas, enfim, tudo que as células respiratórias fazem, né? Então, por isso que vai carregar um pouco da fisiopatogenia no próprio nome do vírus, né? Uma coisa super importante aí, destacando o que o Lino falou. Esse vírus, ele é importante em todas as faixas etárias e é importante destacar que até os 2 anos de idade, praticamente todo mundo vai ter contato com esse vírus. Então, se a gente fizesse, enfim, sorologia, até os 2 anos todo mundo teria, talvez, aí uma sorologia positiva. Só que a gente sabe que é um vírus que eu peguei uma vez, eu posso ter de novo várias vezes na vida. A gente sabe que entre 6 a 12 meses da infecção, até 10 a 20% das pessoas pode ter uma nova infecção, né? Isso aí é super importante. E dando destaque aí a esses dados, né? E por que quando a gente for falar de vacinação de gestante é tão importante falar, é que abaixo dos 6 meses de vida tem um alto risco de fazer bronquiolite, né? A gente sabe que nessa faixa etária até 75% das bronquiolites são causadas por VSR. Mas talvez o que choque, né? Que talvez na faculdade, do jeito que a gente aprende para prova de residência, talvez a gente pense que bronquiolite é necessariamente igual a VSR, né? A maioria dos casos, beleza, 3/4, mas aí tem 25% que não vai ser causado por VSR, pode ser causado aí por uma constelação de vírus, né? Isso. E também eu acho que uma coisa que talvez passe batido na faculdade é o impacto que tem além dessa faixa etária, né?
o quanto a população de idosos, e aí já entrando um pouco na epidemiologia e nos fatores de risco, né? Quanto a população de idosos e de indivíduos imunossuprimidos sofrem por conta do vírus sincicial respiratório, né? Muitas vezes levando não só a quadros de via aérea superior, mas também de quadro do trato respiratório inferior, em que o paciente vai precisar buscar pronto-socorro, muitas vezes vai ser hospitalizado, e aí tem vários estudos que mostram a morbimortalidade relacionada do vírus sincicial respiratório nessa população, né? Tanto que eles precisam, muitas vezes, ao sair do hospital, ficar em instituição de longa permanência ou asilo. Muitas vezes esses pacientes vão ter uma necessidade de reinternações frequentes e até uma sobrevida menor aí nos 12 meses que se seguem após essa internação, no caso dos indivíduos idosos. Quando a gente vê os indivíduos imunossuprimidos, por exemplo, o impacto do VSR vai bem além. No caso de indivíduos que receberam transplante de pulmão, por exemplo, há uma chance de desenvolvimento de uma rejeição crônica ali do enxerto, né, de uma disfunção crônica do enxerto por conta de uma rejeição que o VSR pode servir como trigger. A mesma coisa para o indivíduo que fez um transplante de células tronco hematopoéticas, né? Aumenta tanto a chance dele evoluir com um quadro grave, como também aumenta a chance de eventos desfavoráveis relacionados ao transplante. Então tem um impacto muito grande aí quando a gente leva aí para o fato de que a população envelhece cada vez mais, nessa pirâmide de faixa etária no Brasil, se alternando, e o número de indivíduos imunossuprimidos cada vez mais ganhando espaço aí por conta de outras terapias imunossupressoras, sobrevida, por conta de tratamento quimioterápico, dentre outras razões, a gente tem motivos para celebrar e querer difundir o que a gente tem de ganho com as vacinas que a gente vai falar hoje, né, Júlia? Então, puxando um pouco aí do que o Lino falou de morbidade, de impacto para a pessoa individualmente e para o sistema de saúde, a gente sabe que nas crianças também tem isso, né? A gente sabe que o VSR é uma causa de mortalidade importante, mas também uma causa de morbidade, né? O VSR pode gerar sibilância recorrente ou bronquiolite obliterante, né? Com impacto em mais consultas ambulatoriais, e a gente sabe que uma criança em consulta ambulatorial significa os pais cuidadores levando também, então, assim, é uma doença super importante da gente dar mais atenção, né? E quando a gente tá falando de dados propriamente ditos, né, que a gente pode tirar como conclusão aí? Acaba que, principalmente depois da pandemia de Covid, as pessoas cada vez mais querem saber qual o vírus que causou aquela doença nelas, né? Então, o que a gente faz na prática, acho que na prática do Brasil inteiro, talvez, é a gente testar para Covid e influenza. Aí vem Covid e influenza negativo, até a pessoa pode fazer na farmácia, por exemplo, e qual vírus eu tenho, né? E muitas vezes, falando em adultos especificamente, né, muitas vezes o VSR muito provavelmente é subdiagnosticado, né? Provavelmente ele tem uma importância muito maior, mas a falta de acesso a testes ou até as pessoas pensarem nele vão fazer com que os dados sejam subestimados mesmo. Aí agora eu vou pedir para vocês segurarem na minha mão pra gente falar um pouco sobre os dados de 2024, tá? Tô falando de 2024, que é o último ano fechado aí pra gente entender toda essa temporalidade, tá? Então, o que a gente tira de conclusão aí dos dados do CIVEP Gripe de 2024? Nesse ano epidemiológico de 2024, foram notificados 180 mil, mais ou menos, casos de SRAG, né, de síndrome respiratória aguda grave. Sendo que, mais ou menos metade, 48% desses casos, foram feitos testes de vírus respiratórios e o vírus foi identificado naquele momento. Desses, então, 48, metade deles, cerca de 31%, ou seja, um terço dos vírus identificados no ano inteiro, em todas as faixas etárias, eram VSR, né? Então, assim, muito, muito importante o VSR em todas as faixas etárias para a gente ter isso na cabeça, tá? E falando um pouco, a gente já falou sobre os fatores de risco. E aí, a Júlia deixou claro que pode acometer todas as faixas etárias, né? E tem um impacto grande. Mas, só ressaltando aqui os fatores de risco, né? Eu queria jogar uma luz sobre eles, né? A gente falou da idade, né? Que é muito importante. Os extremos etários acima dos 60 anos, principalmente depois dos 75. E as crianças, né? Daí eu falei dos imunossuprimidos, principalmente TCTH e transplante de pulmão, mas a gente tem aí que pacientes que utilizam imunobiológicos, quimioterápicos, também têm um risco aumentado, e pacientes que têm doenças pulmonares, cardíacas, né? Outras várias comorbidades que aí também se confundem como fator de risco para outras doenças respiratórias infecciosas. E acho que já puxando o gancho, né, quando a gente tá falando aí dos fatores de risco, a gente já vai começar a puxar o gancho da vacinação, que é o escopo que a gente quer falar mais aqui hoje. Só que antes disso,
para a gente entender por que a gente está frisando tanto a prevenção, né? É sempre importante prevenção, ponto, né? Mas nesse caso é mais importante ainda, porque o VSR a gente não conta com um tratamento de rotina, né? Isso. Existe, enfim, o papo de talvez usar ribavirina e tal, mas em lactentes não é uma coisa que a gente vai usar, muito mesmo uma coisa que a gente vai usar de rotina. Então, o que a gente vai falar agora de anticorpos monoclonais, da vacina gestante, isso é 100% importante, assim, porque depois que a pessoa pegar, vai ser tratamento de suporte. Então, oxigenoterapia, hidratação, enfim, UTI, tudo que a gente sabe que essa criança vai precisar, mas depois que ela tem, não vai ter muito que a gente fazer que não o suporte, né? Então, por isso a importância da prevenção. E já puxando esse gancho, então, a gente sabe que aqui no Brasil, desde 2013, o SUS tem um anticorpo monoclonal que é o Palivizumab. Ele é disponível no SUS com algumas indicações bem precisas. Então, ele só vai ser disponível para prematuros com idade que nasceram com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas, e eles vão receber com idade inferior a 1 ano. E como que esse anticorpo é ministrado, né? Ele vai ser ministrado sempre um mês antes do início da sazonalidade, então a gente pincelou aí em cada região do Brasil, começar um mês antes e vai ser aplicado em cada mês da sazonalidade. Então, enfim, dura um mês, tem que fazer todas as aplicações e o Sistema Único de Saúde vai disponibilizar abaixo de 28 semanas. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria vai recomendar que a gente faça abaixo das 30 semanas, que joga uma bomba no colo do pediatra, né? Porque, teoricamente, indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria abaixo dos 30, mas como que eu vou dar a medicação para essa criança, né? Porque cada dose é super cara, 4, 5 mil reais. Então, um tratamento inteiro fica 20 mil, 25 mil, né? Que família vai ter dinheiro para fazer isso, né? Então, enfim, eram indicações mais restritas. E é importante destacar também que é indicado ainda, né, para crianças abaixo de 2 anos que têm comorbidades mais importantes. Então, portadores de doença pulmonar crônica da prematuridade, doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica, né? Então, a gente teve uma nota técnica esse ano, em 2025, que o SUS irá disponibilizar, né, a promessa que a partir de fevereiro de 2026, antes da próxima sazonalidade, a gente vai ter esse novo anticorpo, que é o Nirsevimab, com o nome comercial de Beyfortus. Ele tem algumas vantagens, a principal delas, eu diria, é que ao invés de ser mensal, ele é um anticorpo que vai durar de 4 a 5 meses. Então, ele vai durar durante toda a sazonalidade daquele ano, dando maior conforto, maior segurança para aquela família e para aquela criança. E além disso, de acordo com essa nota técnica, né, a gente sabe que na prática ainda não está disponível, mas de acordo com essa nova norma técnica, vai ser disponível para prematuros nascidos com idade gestacional antes de 36 semanas e 6 dias. Então, vai ampliar aí para os prematuros bastante, melhorando bastante essa profilaxia aí para os prematuros. Muito legal. E aí esses anticorpos monoclonais, eles são direcionados para a prevenção de doença em crianças, tá? Quando a gente vai para a população adulta, mesmo os adultos com comorbidades, a gente não tem a indicação de uso desses anticorpos monoclonais. Então, o que a indústria fez aí, o que a ciência avança, né, no combate ao vírus sincicial respiratório? Na criação de vacinas, né, de imunizantes ativos contra o VSR. E aí a gente tem 2 vacinas hoje disponíveis aqui no Brasil, né? E elas têm composições diferentes e indicações, né, digamos, grupos etários diferentes para cada uma delas. Então agora a gente vai falar um pouco mais dessas 2 vacinas, né? Como eu tinha dito para vocês, ele é um vírus de RNA, né, o VSR, e aí é um vírus coberto por uma cápsula que tem algumas proteínas de superfície, né? A glicoproteína e a proteína de fusão. A glicoproteína faz a mediação com a célula do hospedeiro para que tenha essa interface ali e depois haja a fusão entre a membrana celular do hospedeiro e a membrana viral, que é chamada de fusão, né? Porque é mediada pela proteína de fusão. Então, as vacinas que nós temos hoje em dia, elas são de 2 tipos. Uma é uma vacina adjuvante, que consegue agir contra o VSR nesse momento pré-fusão, que é a Arexvy, e a outra vacina é a Abrisvo, que age também nesse momento pré-fusão, mas ela não tem uma adjuvante. E aí a gente vai explicar as diferenças que isso acarreta
para a imunogenicidade e para a eficácia da vacina, né? E uma outra coisa de diferença também é que a Brisvo é bivalente, então ela tem cobertura contra 2 subtipos do VSR, tanto o subtipo A quanto o subtipo B. Então eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre a Brisvo, Júlia. O que você acha? Perfeito. Então, já puxando esse gancho super atual aí, né, que a gente começou a vacinação de gestantes pelo SUS no início de dezembro, na segunda semana de dezembro. Então, vamos começar a falar da Abrisvo. Como o Lino falou, é uma vacina bivalente, inativada, intramuscular, de dose única. E puxando o gancho do momento atual que a gente começou a vacinação de gestantes com a Abrisvo na segunda semana de dezembro, agora de 2025. Queria falar um pouco para vocês sobre a linha do tempo dessa vacina, qual foi o principal estudo dessa vacina e etc. Então, antes de tudo isso, na verdade, qual que é o racional de eu vacinar uma gestante na intenção de proteger esse recém-nascido? Talvez muito de vocês já tenham isso na cabeça, porque a gente já faz isso com outras vacinas. Então, o exemplo mais clássico disso é a DTPA, que independentemente do status vacinal da mãe para tétano e difteria, que tem na DT, né, que é a vacina que a gente faz a cada 10 anos na vida adulta, a cada evento gestacional eu vou dar uma vacina de DTPA. E por quê? Porque eu preciso do componente pertussis mais para o final da gestação, para que uma imunização ativa da mãe, que faz com que ela produza aqueles anticorpos contra a coqueluche, passe de forma passiva pela via transplacentária para aquela criança. Então, a gente sabe que a gente teve um surto recente, né, de coqueluche aqui em São Paulo, 2023, 2024, enfim, e a gente teve até óbitos por coqueluche. E quando a gente vai olhar esses dados aconteceram em crianças bem pequenininhas. A gente teve muito mais casos em adolescentes, por exemplo, mas quem veio a óbitos foram crianças pequenas. Então, essa é a grande importância da gente dar essas vacinas de forma ativa para a mãe, que passa de forma passiva via transplacentária, para que quando a criança nasça, ela já tenha aqueles anticorpos no sangue dela. Então, exatamente é o racional de eu vacinar com a Abrisvo, né, a vacina de VSR, para essas genitoras, né? E esse foi o racional que motivou isso tudo, juntando com toda aquela epidemiologia em recém-nascidos, lactentes que a gente falou. E como é que isso aconteceu, né? A gente tem o principal estudo dessa vacina, que chama Matisse, que foi um estudo publicado no New England, que aconteceu em 18 países, enfim, foi super multicêntrico, e incluiu mais de 7 mil gestantes. Era um ensaio clínico randomizado, que randomizou 1 para 1, metade, portanto, recebeu a vacina e metade recebeu placebo. O que a gente percebeu a partir desse estudo, tá? A gente não... Antes de tudo, né, como hoje em dia a gente tem uma grande hesitação vacinal, a gente tem um aumento do movimento anti-vacinas aí, antes de tudo, o estudo teve pouquíssimos eventos adversos para mãe e, na verdade, nenhum evento adverso grave quando eu tô falando da criança. E o que ele viu? Ele tinha como desfecho primário uma redução significativa de doença grave do trato respiratório inferior relacionada ao VSR em lactentes. E a eficácia para esse desfecho em 90 dias foi de 81,8%. E se eu estou olhando para 180 dias, vai cair paulatinamente, faz sentido, porque é uma imunização passiva. Essa eficácia foi de 69%. Então, foi uma ótima eficácia. E quando eu estava falando dos anticorpos monoclonais, eu não falei, mas o Beyfortus, por exemplo, tem uma eficácia super semelhante, próximo a 80%. Então, assim, pensando na melhor estratégia de profilaxia que a gente tinha, a vacina, a Abrisvo, ela chega, assim, pau a pau, né? Então, é super bem indicada nesse caso. Daí, a próxima pergunta é: quando vacinar, né? A gente sabe que ao longo da gestação a placenta se torna mais vascularizada. Então, parte de um pressuposto até aí biológico que eu vou ter uma maior chance de passar esses anticorpos ao final da gestação. Então, como vocês puderam perceber também, a DTPA e o VSR, a vacina vai estar indicada na segunda metade da gestação, vamos dizer assim, né? E como eu já disse, no estudo original, no Matisse, a vacina foi aplicada em gestantes entre 24 e 36 semanas. Já o CDC, ele vai encurtar
mais esse período. Ele vai falar para vacinar entre 32 e 36 semanas. Já no novíssimo documento do Ministério da Saúde, ele coloca que a vacina de VSR, a Brisvo, ela vai estar indicada para gestantes a partir da 28ª semana, sem limite de idade materna. Só que sem limite de idade materna, mas levando em consideração que eu vou considerar esse RN protegido se ele nascer a partir de 14 dias da vacina, né? Lembrar que é uma dose única IM, então 14 dias da gestante ter recebido essa vacina. Outra coisa super importante também, o SUS se posicionou dessa forma, mas outras sociedades também se posicionam. Então, quando a gente está falando de vacina em gestante, a gente vai ter posicionamento da Sociedade Brasileira de Imunização, a gente vai ter o posicionamento da Febrasgo, né? E a SBIM, ela coloca que, como a Anvisa aprovou a partir de 24 semanas, inclusive o estudo incluiu gestantes a partir de 24 semanas, pode ser considerado o uso da vacina entre 24 e 26 semanas a critério médico. Então, não é que é proibido, né? Mas, e a gente até sabe que quanto mais prematura é a criança, maior o risco para VSR. Então, se o médico, ele assistente, pesar o risco-benefício e quiser vacinar, a SBIM vai falar que, enfim, ok, mas não vai conseguir essa vacina pelo SUS. E falando de não conseguir vacina pelo SUS, só para falar, para vocês terem uma ideia, assim, para orientar os pacientes de vocês, a vacina atualmente custa em torno de R$ 1.300, R$ 1.600. Então, é um investimento, assim, bem alto, né? Um preço um pouquinho salgado, né? Mas a gente conta os benefícios aí que vai ter para a criança e, claro, a mãe, se possível, né? Se a família possível, vai pesar aí a possibilidade de oferecer, de receber essa vacina, né? Com certeza. Aí uma outra indicação aí que eu falei no início, né? É uma vacina em dose única. Ela é em dose única a cada evento gestacional. Muito importante destacar que é uma dúvida de rotina das gestantes, se ela pode ser aplicada com as outras vacinas da carteira das gestantes. Então, sim, pode ser co-administrada. Então, lembrar das vacinas dos outros vírus respiratórios, né? Então, vacina de influenza, Covid, vacina de hepatite B também precisa estar completar as doses de DT, lembrar de completar toda a carteira vacinal dessa gestante. Então, ela motivada a tomar aí a vacina de VSR, ela já completa o resto, aproveita e faz tudo. E, no geral, é uma vacina bem segura, né, Júlia? Os eventos adversos que foram vistos no estudo, eles não são muito diferentes dos eventos comuns às outras vacinas mesmo, né? Tem um pouco de reatogenicidade local, então pode ter dor local, um pouco de indisposição, mialgia, nada que foge muito do comum no caso da Brisvo. Com certeza. Em relação aos eventos adversos de interesse especial relacionados à vacina, a gente teve 2 eventos neurológicos graves, que foram uma síndrome de Guillain-Barré e uma síndrome de Miller-Fisher, que ocorreram respectivamente 7 e 8 dias após a vacinação. E não existem dados disponíveis atualmente que vão relacionar, vai ter uma relação direta aí desses casos com a vacinação. O que a gente precisa fazer é vacinar em larga escala para entender melhor e, com certeza, fazer uma farmacovigilância contínua desses casos e de todos os eventos adversos de interesse especial que ocorrerem, né? Mas a certeza que a gente tem é que essa vacina o benefício vai ultrapassar muito o risco de eventos adversos graves, né? Como a gente bem sabe, né, Lino? Sim, sim. Então, estratégia super legal e, claro, você vai orientar o seu paciente sobre todos os riscos que estão associados à vacinação, mas sempre deixando claro que o benefício é bem maior, né? Então, a Júlia falou super bem da Brisvo, né? Lembrando que ela tem essa indicação aí via Ministério da Saúde para gestantes, né? Mas é uma vacina que é aprovada para indivíduos com mais de 18 anos, ou seja, se tem algum paciente adulto com alguma comorbidade, também vale a indicação da Brisvo, né? Ali de acordo com a discussão com o seu paciente e avaliando o risco que ele tem de uma doença por VSR. Nesse caso, aí a vacinação vai ser em dose única, não tem necessidade de repetir posteriormente. E agora eu vou falar da outra vacina, né? A Júlia falou da Brisvo, que é essa bivalente. A que eu vou falar é a Arexvy, né? É uma vacina que é aprovada para indivíduos acima de 60 anos de idade. E qual a diferença entre uma e outra? A Arexvy é uma vacina que tem um adjuvante, tá? E o que significa ter um adjuvante, né? Junto ao antígeno dessa vacina, esse adjuvante, ele é o responsável por induzir a uma resposta imunogênica maior do hospedeiro. De forma que essa resposta imunogênica
faz uma concentração maior ali de células apresentadoras de antígeno, que vão apresentar esse antígeno aos linfócitos TCD4, o que garante que haja a criação de uma memória maior, tá? Para a resposta diante do reconhecimento do antígeno do vírus sincicial respiratório, aumentando também o número de anticorpos neutralizantes, o que leva teoricamente a uma eficácia e a um tempo de memória maior para essa vacina adjuvante. Então, a Arexvy teria essa vantagem, aí, um potencial de imunogenicidade maior em relação à Abrysvo, né? A diferença entre elas é que ela é recomendada para indivíduos acima de 60 anos de idade e ela não tem aprovação para gestantes, diferente da Abrysvo, tá? Anteriormente foi tentado, né, fazer um estudo aí com o mesmo antígeno da Arexvy, e aí o mesmo antígeno, só que com uma formulação em uma adjuvante diferente. O que aconteceu foi de ter um aumento aí do número de partos prematuros nas gestantes, o que levou à interrupção precoce do estudo. Então, por hora, essa vacina não é aprovada para gestantes por conta dessa questão, tá? Então, a gente vai indicá-la principalmente para os indivíduos acima de 60 anos de idade e nos indivíduos que têm alguma imunossupressão, por esse caráter de ela provocar maior imunogenicidade, ela tende a ser a vacina preferida quando a gente compara com a Abrysvo, por exemplo, tá? Também dose única, tá? Com os estudos aí de vida real, mostrando uma eficácia que perdura por mais de 2 sazonalidades. No estudo de aprovação da droga, que foi o Renoir, também publicado no New England, foram incluídos quase 25 mil pacientes randomizados para receber em um braço a vacina Arexvy e no outro placebo. E a avaliação de eficácia desse estudo foi o desenvolvimento de doença sintomática ou de infecção do trato respiratório inferior, considerada uma doença grave, pelo VSR, e o que foi visto foi uma eficácia muito grande, aí, superior a 83% em ambos os casos para a proteção desses indivíduos, o que levou à aprovação da vacina. Os estudos que a gente tem de vida real mostram que esse efeito se perdura, apesar de haver uma queda, né, na eficácia, ela se mantém superior a 65% aí pela próxima sazonalidade, o que justifica indicar essa vacina para os indivíduos, principalmente quando eles têm alguma comorbidade. Inclusive, existem estudos menores, né, avaliando aí a eficácia da Arexvy em indivíduos imunossuprimidos. Um número bem pequeno de casos, menos de 50 casos, mas mostrando que há sim uma eficácia uma eficácia em termos de proteção comparado a quem não recebeu essa vacina, tá? No caso dos indivíduos que têm transplante de células-tronco, a resposta é menor, a eficácia é menor do que outros indivíduos com outras comorbidades, mas mesmo assim, sabendo da gravidade que essa doença, da gravidade potencial que essa doença tem nesses hospedeiros, há indicação de realizar a vacina. E se a gente for fazer essa vacina no indivíduo imunossuprimido, o ideal é sempre que haja um planejamento com o médico assistente, né, Júlia? Sempre que possível tentar fazer antes da imunossupressão começar. Claro que muitas vezes a pessoa é surpreendida com uma doença ali nova e aí você vai fazer no melhor momento, né? Avaliando sempre o momento em que potencialmente haverá uma melhor resposta de imunidade para esse indivíduo. E aí, como eu falei para vocês, né, uma vacina de dose única, tem alguns estudos que testaram fazer a revacinação depois de 12 meses, mas não houve um resultado satisfatório em relação ao aumento de eficácia. Portanto, mantém-se essa indicação de dose única. Quando a gente avalia os eventos adversos, também, né, por conta do adjuvante, ela vai ter um potencial de reatogenicidade um pouco maior, então vai causar também um pouco mais de dor local. E aquelas outras coisas comuns que vacinas costumam dar, né? Um pouquinho de febre, mialgia, indisposição. Mas o fabricante, né, em bula, também tem essa recomendação de observar eventos neurológicos, porque também houve aí um relato na farmacovigilância após a aprovação da vacina de um aumento do número de casos de Guillain-Barré, um excesso aí de casos de 7 por cada 1 milhão de habitantes, salvo engano, mas da mesma forma não se consegue fazer uma associação causal entre a vacina, a gente não tem uma relação claramente estabelecida, como é o caso da vacina que a Júlia também falou. Então, nos indivíduos que têm o risco de
desenvolver a doença grave por VSR, é bem justificado indicar a vacina, tá? Mas sempre deixando claro para o paciente quais os eventos adversos a que ele está possivelmente sujeito, né? A maioria leve, como eu ressaltei. Então a gente vai dar um resumão aqui do que você precisa saber para indicar essas vacinas e para quem. Então eu vou falar de novo da Arexvy, da vacina adjuvante. Então ela é indicada para pacientes acima de 60 anos e aí pode ser o paciente rígido, mas principalmente para o paciente com comorbidade, tá? Inclusive o paciente imunossuprimido. É dose única e ela tem uma eficácia bem legal, inclusive nos hospedeiros imunossuprimidos. Já no caso da Abrysvo, ela até também pode servir para imunossupressão, mas é principalmente para gestante. E por que eu estou falando que pode servir para imunossupressão e também para gestante? Como é que é, Júlia? Não, super importante isso que você falou, Lino, porque se a gente está pensando em uma gestante imunossuprimida, né? Então, gestante transplantada, por exemplo, gestante que usa imunossupressão iatrogênica por doenças autoimunes, por exemplo, ela vai ter, entre aspas, uma dupla indicação aí de fazer a vacina do VSR, né? Só que a gente sabe que a única vacina que ela vai poder receber é a Abrysvo. Só que qual que vai ser essa eficácia da Abrysvo pro recém-nascido dela, né? Então, o que a gente sabe juntando a parte do anticorpo monoclonal com a vacina, porque teoricamente, a partir de fevereiro de 2026, a gente vai ter uma sobreposição das duas estratégias aqui no Brasil. Então, quando que eu vou fazer as duas juntas, né? Quando que a gente não vai fazer? É mais fácil comentar. Então, a gente com certeza não vai fazer. E isso a gente está baseando muito mais em literatura estrangeira do que brasileira, porque a gente ainda não tem essa sobreposição hoje em dia. A gente não tem dados oficiais aí do Ministério da Saúde que vão indicar, mas quando a gente com certeza não vai fazer quando essa gestante se vacinou pelo menos 14 dias antes do parto. Então, se a vacinação foi feita nos 14 dias que antecedem o parto, eu não vou confiar nessa proteção, infelizmente. E se a gestante foi imunossuprimida. Segundo o CDC, visto que o CDC vai indicar a vacinação entre 32 e 36 semanas, o CDC também vai indicar fazer a associação com o anticorpo monoclonal se recebeu antes das 32 semanas. Mas assim, nada disso que eu falei escrito na pedra, pelo amor de Deus. O que a gente tem mais certeza de fazer o anticorpo monoclonal é nessa vacinação no gap dos 14 dias e na genitora imunossuprimida. Nessa questão aí de receber antes das 32 semanas, acho pouco provável o Brasil acatar isso, porque, enfim, aqui a gente quer começar a vacinação a partir das 28 semanas, e esse segundo caso é muito caso a caso, assim, talvez considerar as indicações individuais desse recém-nascido, se ele tem comorbidades graves, cardiopatia congênita, fibrose cística, enfim, outras comorbidades que vão favorecer isso, né? E a gente vai ter dados melhores disso, dados oficiais, experiência clínica, a partir do ano que vem, né? Mas só para pincelar essa discussão aí, que provavelmente vai permear aí as discussões na infectopediatria no ano que vem. Muito legal. Então, fica aí esse episódio para vocês, né? É claro que é uma coisa que a gente vai ganhar experiência aí ao longo do próximo ano, principalmente por conta da disponibilização da Abrysvo no SUS, né, para gestantes. Mas se você trabalha no sistema de saúde particular, atende pacientes fora do SUS, lembre-se que elas estão disponíveis na rede privada e você também pode indicá-las para os seus pacientes, porque já há benefício comprovado na literatura de proteção com essas vacinas, né? A gente do InfectoCast sempre está aqui advogando a favor de todas as medidas de prevenção possíveis e, é claro, nós somos muito pró-vacina. Então, muito obrigado para vocês que acompanharam esse episódio conosco e muito obrigado a Júlia mais uma vez pela presença aqui no InfectoCast. Sempre um prazer recebê-la. Obrigada, Lina, por me receber. Gostaria de agradecer a atenção de todo mundo e lembrar que vacinas salvam vidas, não se esqueçam disso. E é isso, gente. Tchau, pessoal. Até mais. Tchauzinhos.